Bom, agora sim, oficialmente, bom dia a todas e todos. Estamos aqui hoje para a palestra, para ouvir o professor James Green sobre o projeto Opening the Archives, do qual ele foi criador e dirige esse projeto. Antes da gente iniciar, queria também agradecer pelo espaço, né? A gente agradecer ao Departamento de História, o professor Marcelo Jasmin, por abrir o espaço para a gente, para o Laboratório de Conexões Atlânticas, realizar essa atividade. Mais um História Sextas pandêmico, que a gente tem conseguido, né? Enfim, aos trancos e barrancos, mas temos conseguido estar aqui juntos e construir diálogos e aproveitar, na verdade, o que a pandemia nos trouxe, essa possibilidade de trazer um palestrante internacional que, se não fosse isso, não fosse esse encontro pela internet, a gente também não poderia realizar essa atividade hoje. Bom, então, queria apresentar um pouquinho, né? Olha que responsabilidade, apresentar um currículo tão extenso do Jim, né? James Green. Bom, ele é professor de História Moderna da América Latina e de Estudos Brasileiros na Brown University. Tem uma longa relação com o Brasil. Para quem conhece um pouquinho mais do trabalho dele, né? A gente sabe dessa paixão que ele tem pelo Brasil, do seu engajamento, do comprometimento com as questões políticas e sociais do país. Então, ele tem essa longa relação, tanto nas questões pessoais, amigos, amigas que ele tem aqui, que são muitos, quanto nos estudos voltados para a ditadura militar brasileira, as relações de gênero e sexualidade no Brasil republicano e no movimento LGBT. Seus livros, além do Carnaval, a homossexualidade masculina no Brasil do século XX, que está na segunda edição, aliás, com uma capa muito linda, adorei, pela editora da Unesp. O livro Apesar de Vocês, Oposição à Ditadura Brasileira nos Estados Unidos, da Companhia das Letras, de 2009. E, mais recentemente, o livro Revolucionário e Gay, A Extraordinária Vida de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela democracia, diversidade e inclusão, que saiu pela Civilização Brasileira em 2018. São livros referências, né? São referências importantes para a historiografia brasileira e, enfim, isso é um pouquinho da produção que o James Green possui, né? Ainda muitos livros virão, muitos novos clássicos, e atualmente ele é diretor do Brasil Initiative, diretor executivo do Brazilian Studies Association, na Brown, e, como eu disse, diretor do projeto Opening the Archives, que é o que ele vai falar um pouquinho mais hoje para a gente. E também criador do grupo de acadêmicos e ativistas pela democracia no Brasil, que eu acho que você vai falar um pouquinho também para a gente, né, do que você anda aprontando aí nos Estados Unidos, em relação à sua militância política aqui no Brasil, que a gente sabe que é muito forte. Jimmy, bem-vindo. Queria te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua generosidade aqui de estar aqui com a gente hoje, e aproveito também para agradecer pela parceria e pela amizade, por ter acompanhado, por ser um incentivador da minha carreira acadêmica. Obrigada. Passar a palavra para você. Obrigada, Larissa. Bom dia a todos e todes. Estou muito honrado de estar com vocês hoje. Além dessa amizade que eu criei com Larissa quando ela estava já trabalhando no Arquivo do Estado de São Paulo, e a possibilidade de ela passar um tempo conosco em Brown, quando ela estava como bolsa sanduíche para fazer seu trabalho de doutorado. O livro é excelente, Dizer que Votei Americanizado. Adoro esse livro, é o título. Mas também que Brown, como vocês devem saber, temos uma relação muito importante com o PUC-Rio. Nós enviávamos 10 a 12 alunos por ano à sua universidade, e na medida que nós podemos forjar laços mais estreitos entre as duas universidades, eu fico muito contente.
Eu já tinha planejado de fazer uma visita para ser professor visitante na PUC em um momento. Atrapalhou um pouco meus planos com Covid-19, mas espero no futuro ter essa honra de estar na sala de aulas com os alunos da PUC do Rio de Janeiro, que é um lugar muito importante para nós. O que eu pretendo fazer hoje é basicamente fazer uma pequena apresentação. Eu vou falar um pouco sobre minha biografia, que a Larissa mencionou rapidamente, para entender por que eu cheguei a esse ponto na minha carreira acadêmica e como eu, na medida possível, tenho combinado uma militância política com a minha produção acadêmica os desafios que enfrentamos nesse momento no Brasil e no mundo. Bom, então eu vou compartilhar a tela para fazer uma pequena apresentação de PowerPoint. Espera aí, não sei. Perfeito. Então, basicamente, eu vou explicar, depois de falar um pouco sobre minha biografia, minha produção política, acadêmica, minha atuação política, eu vou explicar como funciona o projeto e assim podemos abrir para um debate, para perguntas e respostas sobre o arquivo e as questões de relações Brasil e Estados Unidos e a situação atual no Brasil, a qual nós estamos muito engajados aqui nos Estados Unidos. Então, basicamente, essa semana passada foi uma semana muito intensiva, porque nós realizamos o terceiro encontro nacional da Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil, com uma apresentação, uma conferência de abertura com Paulo Abrão, que muitas pessoas conhecem como presidente da Comissão de Anistia, quando ele estava no Ministério da Justiça. Depois ele passou um tempo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Infelizmente, não foi renovado o seu contrato por questões políticas internas e a influência do Trump. E ele está atualmente professor visitante na Brown University e colaborando muito com a rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. A conferência dele vai ser disponível a semana que vem, é muito bom. Ele fez uma análise da conjuntura política nacional e internacional muito interessante que nós queremos compartilhar com vocês. Então, na verdade, o projeto Opening the Archives, abrindo os arquivos, é um projeto totalmente político. É baseado na minha envolvimento durante 48 anos na militância política com o Brasil, e representa, e a nossa rede a nível nacional representa 50 anos de solidariedade com o Brasil nos Estados Unidos. Desde o primeiro grupo, o Comitê contra a Repressão no Brasil, que organizou eventos frente à Casa Branca, quando Médici visitou a Casa Branca em 71. O trabalho que foi realizado por ativistas e sindicalistas no começo dos anos 80, quando Lula foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional e houve um movimento de solidariedade sindical com Lula nos Estados Unidos. O terceiro momento, em volta da Constituinte de 88, quando ONGs meio ambiente norte-americanos estavam muito envolvidos em defender os movimentos sociais brasileiros, o Chico Mendes e outras iniciativas em volta da Constituinte. E depois, mais duas atuações políticas sobre o Brasil, que houve, que eu vou detalhar um pouco mais. Agora, mas a partir de 16 e o golpe, houve um ressurgimento de atividade nos Estados Unidos. Uma combinação de muitos brasileiros e brasileiros morando nos Estados Unidos, estudando nos Estados Unidos, trabalhando nos Estados Unidos, junto com os brasilianistas, através da Associação de Estudos Brasileiros, que era uma associação fundada em 92, que tenta incentivar os estudos brasileiros nas universidades americanas e realiza 2 em 2 anos o Congresso Internacional. Realizamos 2 congressos, um congresso na PUC do Rio, 2 congressos na PUC do Rio, um em 2004 e outro em 2014. E no processo do golpe, se posicionou claramente contra o golpe, e eu estou muito orgulhoso de dizer que eu e outro colega escrevemos uma declaração em 16 sobre o Lava Jato, criticando o Sérgio Moro. Tudo que foi confirmado, que nós escrevemos em
2016 com a decisão do STF ontem, da parcialidade de Sérgio Moro. E foi interessante, porque a grande maioria dos membros que estavam no Congresso da Brasa, em Brown, em 2016, votaram uma moção repudiando Sérgio Moro e essas atividades. Um setor minoritário, muito minoritária, achava que a associação não devia se posicionar sobre as questões políticas e se retiraram da associação. E agora, sei lá qual é a posição deles, porque realmente nós tivemos uma posição bastante correta nesse momento sobre a realidade atual. Então, houve esse movimento muito forte a partir de 2016, em atividades contra o golpe, contra o governo do Temer e contra a eleição de Jair Bolsonaro, que levou à fundação de uma rede, essa rede nos Estados Unidos, na Faculdade de Direito de Columbia, no 1º de dezembro de 2018. Por acaso, o Fernando Haddad estava em Nova York, então ele foi convidado para a parte final do nosso evento. E foi uma agrupação de brasileiros e brasilianistas e alguns ONGs que trabalham sobre o Brasil, uma rede que está bastante ativa nesse momento. Estou um pouco atrasado aqui, bom, vamos lá. Então, a rede tem 3 pontos de princípio. É uma rede democrática, descentralizada e não partidária, embora que estamos dentro do campo da esquerda. E nossas visões têm a ver com necessidade de informar o público americano sobre a situação no Brasil, e vocês sabem muito bem que, em geral, os americanos sabem muito pouco sobre o Brasil. A maioria das informações que eles têm são baseadas em estereótipos e informação muito precária. Então, um dos nossos objetivos é de informar o público norte-americano sobre a realidade brasileira, mas mais importante, defender os movimentos sociais e políticos no Brasil contra os ataques e defender todos os avanços políticos e progressistas que foram realizados a partir do processo da democratização nos anos 70. Bom, o mais importante, esse evento que nós realizamos em Columbia University, o mais importante foi a fundação da rede em si, mas também de ter uma ideia de abrir um escritório em Washington Brazil Office, com o objetivo de influenciar a política pública em Washington. Então, estamos realizando muitas atividades. Não sei se vocês assistiram ontem um vídeo que nós apoiamos, que era um vídeo alertando o governo de Biden de não acreditar em Bolsonaro e os seus discursos sobre o meio ambiente, que não pode confiar nessa pessoa, que foi bastante importante. Eu acredito na pressão sobre a administração Biden de não abrir mão para Bolsonaro. Essa atividade em Washington tem muito a ver com discussões, conversas com os assessores dos deputados e dos senadores em várias atividades que realizamos em Washington, e tudo foi mais limitado por causa do Covid-19, mas mesmo assim estamos fazendo um trabalho maravilhoso. E atividades como visita de figuras públicas brasileiras ao Congresso. Isso é o caso do John Willis, que organizamos uma visita dele a Washington após o exílio dele nos Estados Unidos. E o mais importante trabalho até agora, eu acho que foi de elaborar um documento de 31 páginas, 10 recomendações para o governo de Biden, que basicamente elaborou uma série de reivindicações de movimentos sociais e populares no Brasil e nossas recomendações para o governo de Biden e como achamos que o governo deve atuar com a realidade brasileira. Bom, a nossa rede está concentrado em 45 estados e temos pessoas em 234 universidades espalhadas pelos Estados Unidos. São pessoas que são especialistas no Brasil ou na América Latina que estão apoiando a nossa rede. E realizamos um segundo encontro em Washington em 2019 e agora esse evento que nós organizamos na semana passada. Então, eu vou rapidamente contar um pouco sobre a minha biografia, meu lugar de fala sobre o Brasil. Era um jovem ativista contra a guerra do Vietnã, hippie, contra a cultura, aquela coisa toda. Conheci Marcos Arruda, um exilado político que estava nos Estados Unidos,
conheci ele em 73, mas ele já tinha articulado as atividades em Washington, junto com Anivaldo Padilha, o pai de Alexandre Padilha, que também era exilado, morando em Califórnia, que organizaram, junto com acadêmicos americanos, uma série de atividades denunciando, primeiro, a tortura no Brasil e depois as políticas da ditadura militar. A atividade mais importante foi essa atividade inicial em 71, frente à Casa Branca, quando Médici estava visitando Nixon, e eu engrossei esse movimento em 73, em outra atividade, denunciando as prisões de tortura no Brasil. Estou aqui, um jovem hippie. Quando houve o golpe de Chile, em 11 de setembro de 73, todos os grupos que estavam trabalhando sobre qualquer aspecto de América Latina se dedicou à solidariedade com a Unidade Popular, com a esquerda revolucionária brasileira, chilena, e contra a intervenção americana no golpe de 73, denunciando a maneira em que o governo americano estava apoiando o governo assassino de Pinochet. Então, participei nessas atividades, fazendo uma coisa bastante inicial e única de organizar, dentro da comunidade LGBT de São Francisco, solidariedade com a resistência chilena, que foi uma primeira iniciativa de ter um diálogo entre o movimento LGBT, já nesse momento, no seu começo, e as forças da esquerda nos Estados Unidos. E participei em outras atividades, entre eles esses dois aqui indicados. E depois, em 76, resolvi conhecer a América Latina mais profundamente. Fui para o Brasil, descendo o Rio Amazonas, Rio Solidário. Jimmy, seu microfone está mutado. Não sei por quê. Quando cheguei em São Paulo, eu integrei na organização da esquerda, que atualmente é a PSTU, não sou mais afiliado ao trotskismo, mas era militante da Convergência Socialista e a Liga Operária, que foi clandestina, e participei nas mobilizações contra a ditadura militar em São Paulo. Estou nessa passeata, não sei onde, mas estive lá, contra a prisão de estudantes e operários em 77. E foi um dos fundadores do movimento LGBT no Brasil e da sua ala esquerda, que nós levamos um contingente de 50 pessoas ao 1º de maio de 80, contra a intervenção nos sindicatos e a favor do movimento contra a discriminação dos trabalhadores e trabalhadoras homossexuais. E isso foi a primeira tentativa de ter um diálogo real com a esquerda e convencê-lo que suas posições sobre a questão de homossexualidade e de sexualidade eram ideias do século XIX e estamos na beira do século XXI e eles tinham que modificar a sua posição. E isso levou todo um processo da mobilização do movimento LGBT, que é um setor importante, eu acredito, no processo democrático nesse momento. Bom, então isso é a conjuntura da minha vida particular que me levou a uma atividade acadêmica quando voltei para os Estados Unidos e teve um trabalho sindical muito forte e depois entrei na UCLA para fazer doutorado. Então, meu trabalho político, acadêmico foi totalmente influenciado pela minha experiência política. E então, em 2003, eu e Stan Gasek, um dirigente sindical, o advogado do Sindicato dos Trabalhadores de setor comercial, fundamos, logo após a eleição de Lula, a Brazil Strategy Network, uma tentativa de dar solidariedade com o Brasil, com a nova conjuntura brasileira, e foi muito interessante. Foi uma experiência muito rica. Nós realizamos nossa primeira reunião justamente na sede central do AFL-CIO, que é o Central Sindical, que, como a Larissa sabe muito bem, nos anos 60 estava colaborando com o golpe e a ditadura para tentar influenciar os sindicatos brasileiros. Não foram muito felizes nessa tentativa, mas, como a Larissa mostra muito bem no seu trabalho, mas já houve todo um processo de transformação dos sindicatos americanos e já nos anos 2000 estávamos na sede central com a vice-presidente do Sindical Central dando solidariedade com o Brasil e o governo de Lula. Porém, descobrimos dois fenômenos. Houve um setor importantíssimo de brasileiros e brasileiras morando nos Estados Unidos que integraram esse nosso trabalho. Isso é o começo de um trabalho intensivo de colaboração com os brasileiros e brasileiras morando nos Estados Unidos.
e também um trabalho muito mais forte com o movimento sindical. Porém, as pessoas já achavam que não era necessário fazer grandes atividades sobre o Brasil, porque a esquerda já tinha tomado o poder, estava tudo maravilhoso no Brasil. Então, nossa rede desapareceu depois de 2 ou 3 anos de atividade. Bom, então, meu segundo livro, Apesar de Vocês, era produto dessa experiência política. Lancei o livro em 2009 e quando estava pesquisando para o livro nos arquivos nacionais em Washington, procurando apenas documentação sobre tortura no Brasil e a política norte-americana sobre essa questão, é o que eu descobri uma riqueza de documentos no Arquivo Nacional. Então, comecei a copiar documentos que não era necessário para a minha pesquisa. Eu acho que devo ter copiado 2.000 documentos. E guardei esses documentos para futuros projetos enquanto eu estava fazendo o livro, escrevendo o livro Apesar de Vocês. Documentando essa rede de solidariedade com o Brasil que houve entre 69 e 79, quando acadêmicos, clérigos, ativistas, alguns brasileiros exilados, se juntaram em várias atividades para denunciar a ditadura militar e forjar solidariedade com o Brasil. Então, uma das questões, eu vou em 5 minutos, porque vocês sabem a história da ditadura, eu não quero ser pedântico, mas eu quero explicar por que surgiu o projeto e qual é o seu eixo principal inicial. É que foi muito inspirado na primeira declaração, não nos podemos ficar calados, we cannot remain silent, que é o título do livro em inglês, porque justamente era uma necessidade política, moral, de abrir a boca e denunciar a ditadura militar brasileira, que nós sentimos isso hoje em dia, claro, nos Estados Unidos, com a situação atual. Então, a mudança dramática quando, já em 58, Kubitschek propõe a Operação Pan-Americana, pedia 10 bilhões de dólares, justamente o que o Bolsonaro está pedindo hoje em dia, ironicamente, para desenvolvimento, entre aspas, na América Latina, rejeitado essa ideia pelo governo americano do Eisenhower, que dizia, não, a gente tem que ter comércio, não ajuda, mas mudou tudo quando a Revolução de 59 em Cuba cria uma nova conjuntura política na América Latina, onde os americanos estão apavorados com a possibilidade de uma revolução brasileira. E a instabilidade política que se abre com o governo do Jânio Quadros, as suas tentativas de criar uma, entre aspas, terceira via entre os Estados Unidos e o bloco socialista, aliado com os Estados Unidos e o imperialismo, mas claramente tentando de distanciar-se um pouco da política direta de apoio ao governo nos Estados Unidos, oferecendo a medalha Cruzeiro do Sul para Che Guevara, por exemplo, para provocar os Estados Unidos, e a sua renúncia e o começo do processo do governo do João Goulart, que vai criar conflitos grandes entre Kennedy e João Goulart, porque Kennedy e o Departamento de Estado não confiam em João Goulart, achando que ele está sendo manipulado pelos laços que ele forjou com o Partido Comunista no movimento sindical, quando ele era ministro de Trabalho, e oferecendo várias tentativas de influenciar a política na América Latina, entre eles a Aliança pelo Progresso, um grande projeto de ajuda, entre aspas, para o desenvolvimento da América Latina, que envolvia não somente o projeto de Voluntários pela Paz na América Latina, isso é o primeiro grupo de americanos indo para o Brasil, em 63, apoio econômico através do USAID, ajuda militar e policial, que era fundamental para essa iniciativa contra a chamada subversão comunista, e envolvimento direto da embaixada americana nas preparações do golpe, com a ajuda do DG militar, o Lincoln Gordon, Vernon Walters, que participava como intérprete durante a Segunda Guerra Mundial no FEB, na Itália, falava fluentemente português e tinha muitos laços com os oficiais que participaram no FEB, como coronéis,
e em 62, 63 já generais e muito influente no processo do golpe. É uma grande pena que ninguém conseguiu entrevistar os agentes militares e as pessoas ligadas à embaixada americana desse período para tentar detectar mais informação sobre como Vernon Walters realmente costurou a conspiração militar para o golpe de 64. Então, sabemos indiretamente. Então, o Goulart e Kennedy vão tentar ter uma certa aproximação que não vai ser possível, apesar de todas as tentativas de Goulart. Vai ter uma política contínua, mas mais aprofundada com Johnson e Lincoln Gordon, e em 74 claramente dizendo que se caso os militares tomam o poder, os americanos vão apoiar o golpe, e depois o golpe de 31 de março, o 1º de abril, e o processo da ditadura militar. Eu sou da corrente minoritária que acha que foi um golpe civil-militar, mas uma ditadura militar. Podemos debater isso em outro momento. Eu sei que não é politicamente correto dizer ditadura militar, eu tenho que falar ditadura civil-militar, mas não concordo com essa interpretação do passado. Então, já em 65, Castelo Branco insistindo que não houve uma ditadura militar. Talvez ele achava que era ditadura militar civil, ao invés de ecumênico, empresarial, então ele não achava que essa frase ditadura militar era correta, sei lá, não sei. Mas isso tudo inspirou Opening the Archives. É um projeto que foi, no primeiro momento, uma ideia de apenas disponibilizar no internet os documentos que eu tinha copiado quando estava pesquisando para Apesar de Vocês. Mas, de repente, surgiu um edital na minha universidade, que eu pedi grana da universidade e entrei em contato com pessoas no Arquivo Nacional que estava organizando, através de Memórias Reveladas, projetos de mapear os arquivos sobre a ditadura militar no exterior. Então, entrei em contato com o Cid Munhoz, do Maringá, da Universidade Estadual de Maringá, em Paraná, e ele conseguiu recursos para o primeiro ano do projeto, junto com os recursos da Brown University, para ter 12 alunos do Brown e 2 da Maringá no Arquivo Nacional, digitalizando documentos, indexando os documentos e disponibilizando no internet. Então, o projeto engloba as administrações de Kennedy até Reagan, ou seja, de 61 até 88, e os que correspondem aos governos de Jânio Quadros até o José Sarney. Ele foi iniciado justamente no momento em que a Comissão Nacional de Verdade estava procurando documentos internacionais. Então, oferecemos nossos esforços para a Comissão Nacional da Verdade, e eu, particularmente, em outro projeto, junto com o Renan Quinalha, fizemos um capítulo do relatório final sobre a ditadura e homossexualidades, e que foi publicado no relatório da comissão. E esse é um grupo, os norte-americanos, alguns brasileiros e brasileiros estudando em Brown que participaram no projeto no primeiro ano. E atualmente temos 43 mil, quase 44 mil documentos disponíveis. Ainda falta 2.447 a ser indexados, que nós temos digitalizados. Nós tivemos, no primeiro momento, uma meta de 100 mil, mas não sei se a gente consegue as 100 mil, mas pelo menos 50 mil a gente vai chegar. Então, os documentos estão em vários arquivos. Os arquivos do Arquivo Nacional em College Park, Maryland, que é uma subúrbio de Washington, o parte do Arquivo Nacional, que tem documentos do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa, Departamento de Trabalho e a CIA. Nós temos digitalizado toda a documentação, não toda, mas a maioria da documentação nos arquivos presidenciais de Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter e Reagan, e estamos trabalhando com documentação no Senado de vários CPIs sobre o Brasil, especificamente um CPI de 71, onde estamos no processo de pedir a libertação
documentação classificada, não liberada até agora, e estamos terminando a organização de todos os processos que foram levados à Comissão Interamericana pelos Direitos Humanos e disponibilizando a documentação interna que até hoje nunca foi disponibilizado, e o trabalho que foi base da tese de doutorado da Larissa, do American Institute for Free Labor Development, o Instituto Americano pelo Desenvolvimento do Sindicalismo Livre, que estão no arquivo da Universidade de Maryland. E, paralelamente, iniciamos, por outras razões, um trabalho sobre a República Dominicana. Temos um aluno que está fazendo doutorado conosco sobre a República Dominicana, e nos anos 60, 70, e vocês devem saber que o Brasil participou na invasão da ilha em 65, junto com os americanos, através do OEA, e nós queremos aprofundar esse envolvimento brasileiro e norte-americano na República Dominicana e ampliar o projeto. Não que nós pretendemos fazer esse projeto para outros países da América Latina, mas nós queremos ser uma inspiração para outras forças políticas e financeiras que possam, no futuro, fazer o nosso trabalho parecido. Então, também estamos trabalhando com todos os documentos que foram retirados, porque ainda estão não disponibilizados, e é um processo muito longo de petição, de reavaliar se é válido ou não manter esses documentos reservados, e estamos tentando liberar mais 1.500, 1.400 documentos que ainda não estão disponibilizados. Quando você procura no banco de dados, que eu vou abrir agora, você vai ver, às vezes, um documento, como esse documento, dizendo que o documento tal está indisponível. Então, é uma maneira de a gente não somente disponibilizar documentos disponíveis, mas indicar onde tem falhas no acesso à documentação. Então, eu acho que estamos num momento, a conjuntura mudou bastante nas últimas semanas, e eu acho que a gente tem que ser muito alertado para uma possível tentativa nas eleições de 22 de copiar os americanos, de insistir em fraude eleitoral, se a esquerda ganha as eleições, se Lula provavelmente vai ser o candidato das esquerdas, foi eleito. A gente tem que alertar o público americano da possibilidade de um golpe militar. Eu acho que vai acontecer, mas é muito importante, faz parte do nosso trabalho nos Estados Unidos, de alertar a possibilidade de uma intervenção militar, porque nunca mais queremos uma ditadura no Brasil. Então, e eu acredito com Chico Buarque de Holanda que realmente estamos passando por uma nova etapa, apesar de toda a crise sanitária que vocês estão vivendo, que estamos num momento mais otimista, e eu, como personalidade, sou optimista, eu prefiro manter-me nessa onda do que ficar achando que nunca vamos livrar-nos dessa pesadelo que estamos vivendo no Brasil. Então, o que eu pretendo fazer agora é entrar no site. Eu não sei muito bem como fazer isso, mas eu acho que tem que tentar no share e... Ok, agora eu Opening Archives. Acho que Já entrou? Não, acho que você tem que sair do compartilhamento de tela, tirar esse slide e daí compartilhar novamente com o site já aberto. Ok, vou fazer isso. Então, obrigado pela... Então, já na minha tela o slide está aberto, e eu vou compartilhar de novo. E... Ai, que saco isso, do texto. Agora... share. Aqui, perfeito. Obrigado. Ok, vamos ver. Então, tem duas maneiras de acessar o site. Você coloca a palavra Open in the Archives, vai ser acessado. E então, nós estamos sempre melhorando esse site. Então, eu peço desculpas para qualquer problema que tem. Muitas pessoas procuram aqui busca de informação, mas isso é para o arquivo geral de todos os documentos no repositório da Brown University. Tem que ir
para aqui, e se a gente coloca a palavra Lincoln Gordon, vamos encontrar 1.495 referências a Lincoln Gordon, que é um número enorme de documentos sobre que ele está mencionado ou que ele escreveu. Isso é um exemplo aqui de um documento que foi publicado sobre ajuda, empréstimos ao Brasil. Então, você pode ter acesso a esse documento inteiro, você pode imprimi-lo, você pode colocar no PDF para guardar, está super acesso. E nós temos, no primeiro momento, as pessoas fizeram uma indexação enorme, muito completa, e houve uma briga com a universidade porque eles achavam que era exaustivo. E eu queria isso porque eu queria que as pessoas tivessem um acesso fácil. Mas se você começa a usar a nossa documentação, você tem que tomar em conta várias questões. Primeiro é que tentamos ser completo e extensivo e incluir toda a documentação possível, mas não é a garantia. Por quê? Em qualquer momento, o arquivo pode liberar documentos e eles não têm o registro de quais são os novos documentos que eles liberaram. Então, é possível que nós digitalizamos uma coleção e, de repente, eles liberam mais 50 documentos. Então, é um arquivo desenhado para facilitar a pesquisa no Brasil para as pessoas que não têm recursos ou acesso a viajar para Washington, passar um mês lá pagando alojamento e gastos e tal, passagem, para ter essa disponibilidade. Mas sempre temos que alertar que não podemos garantir que todos os documentos do Arquivo Nacional estão disponíveis. E todo mundo sabe, quando você vai procurando documentação, pode ter, eventualmente, documentos em outras partes do arquivo que você não descobre porque não está bem registrado no arquivo. A segunda questão do arquivo é que ele é parcial, é um arquivo de governos que estavam totalmente a favor da intervenção direta na política e economia brasileira. Então, são documentos de um ponto de vista, mas são muito ricos no sentido de entender a lógica norte-americana no Brasil ao longo desses anos. Então, por exemplo, recentemente eu estava numa banca com um jovem que fez um trabalho muito interessante sobre olhar dos norte-americanos sobre as linhas duras que houve durante os longos anos da ditadura. Ou seja, qual foi o discurso norte-americano sobre essa dita linha dura dentro das Forças Armadas. Então, é uma leitura de um olhar sobre como os americanos entenderam a realidade brasileira, mas é uma olhar incompleta. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar para... Então, no arquivo, você vai poder procurar informação usando palavras-chave. Mas também você pode ver que você pode pesquisar apenas em um determinado arquivo, como, por exemplo, a Biblioteca de Kennedy, e procurar todos os documentos que estão na Biblioteca de Kennedy que menciona Lincoln Gordon. Ou você pode procurar, só buscar dentro de um determinado subarquivo, subcoleção dentro do arquivo, e são muitos. Estamos dividindo os arquivos por o site por os diversos arquivos que existem. Enfim, e o resto é de só entrar, brincar, descobrir a lógica do arquivo. Eu não vou tentar de ensinar isso para vocês hoje, não tem muito sentido de fazer isso. Nós estamos colocando finding aids, Larissa seria orientações para fazer buscas. Estamos elaborando isso para ajudar mais e estamos traduzindo isso para português para que as pessoas jovens que talvez não falam fluentemente inglês podem entender. Mas, infelizmente, como a documentação está em inglês, se você não tem uma capacidade de ler inglês, não adianta muito esse arquivo. Então, no fundo, o arquivo é uma ideia política de compartilhar a informação e conhecimento, de incentivar colaborações entre brasileiros e norte-americanos na busca de uma nova leitura, novas leituras sobre o que foi esse período
no Brasil e nos Estados Unidos. E, na medida possível, estamos tentando oferecer essa riqueza de uma maneira democrática para qualquer pessoa que possa ter acesso a essa documentação. E estamos muito abertos a colaborações com pessoas que estão interessadas em colaborar conosco. Eu acho que vou terminar assim. Eu prometi mais ou menos 40 minutos, acho que cumpri a meta. E podemos abrir para um debate com as colegas e os colegas. Se eu consigo sair dessa screen dela. Eu não sei porque eu não estou vendo. Perfeito. Então, tá fora, não? Estamos bem? Foi, sim. Então, Conseguiu. Larissa, você organiza o debate da maneira que você acha interessante, tá bom? Legal, Jimmy. Muito obrigada. Excelente. Acho que a gente precisava, né? Acho que muitas questões eu, assim, foi surgindo aqui conforme ouvi sua fala. Acho que a gente pode abrir agora, então, para esse espaço de debate. Eu tenho questões, mas queria deixar as minhas questões para depois e organizar aqui as perguntas. E eu respondo de qualquer tipo de pergunta, até minha orientação sexual, posso contar sobre isso. Porque eu acho que hoje em dia a gente não tem que ter... Bom, a gente tem que ter medo, mas a gente tem que ter precaução, mas a gente tem que debater a realidade. Sérgio Ricardo Coutinho. Oi, Sérgio. Pode falar. Mas tem que tirar mudo. Está mudo, né? Sérgio? Agora vai. Desculpa. É incompetência aqui minha. Professor James Green, por favor, existe a possibilidade de intercambiar o sistema de informação do Arquivo Nacional aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, com esse banco de dados da Brown University? Existe algum link, alguma forma que esses conjunto de documentos que estão também disponibilizados digitalmente pelo sistema chamado CIAN, né, o Sistema de Informação do Arquivo Nacional, com essa base de dados que vocês têm aí? Existe algum projeto, algum diálogo em função disso? Então, bom, primeiro, o nosso arquivo é totalmente acessível e livre acesso a qualquer pessoa, não precisa nem palavra-chave de entrar. Então, isso não é que você tem que passar pelo Brown University. Bom, eu colaboro com o Arquivo Nacional desde o Memórias Reveladas, antes, né? Há uma situação complicada no Arquivo Nacional, infelizmente, nesse momento. Formalmente, temos uma parceria, mas, infelizmente, Memórias Reveladas e todas as articulações são paralelizadas. Então, eu acho que isso vai ser uma prioridade em outra conjuntura, com outras pessoas que são comprometidas com esse tipo de projeto, e pretendemos, se a realidade muda da maneira que eu quero que isso aí mude, é um trabalho enorme de colaborações em outro momento. Eu acho que nesse momento preferimos concentrar nossas atividades em ampliar a documentação que nós temos, disponibilizá-los para ter uma colaboração muito mais profunda com os arquivos brasileiros, vamos dizer, a partir de 2023, onde eu acho que vai ser muito mais fácil de encaminhar essas propostas como uma proposta sua. Eu acho que isso é a resposta nesse momento. E você sabe, no momento, os arquivos brasileiros, pessoas entraram em pânico. E eles, como Brasil Nunca Mais, estavam com muito medo. Pessoas que sabem a história sabem que as pessoas que fizeram o Brasil Nunca Mais fizeram microfilmes de toda a documentação e enviaram para o exterior. Então, pessoas já entraram em pânico no Brasil em 18 e 19. E nós temos muita solidariedade para atender às suas pedidos nesse sentido. Passar então para o Diego. Oi, Diego, tudo bem?
Tá em Microfone. mudo. Ai, não, todo mundo. Essa palavra, a frase mais comum. Mudado. Mudado, exatamente. Oi. Não, mudou. Não. Agora Então, sim. eu estava colocando desmontar e voltava, não sei por quê. É, Jimmy, tudo bem? Bom, obrigado por mais essa, né, parceria com a PUC e parabéns pelo trabalho desse fundo documental que é incrível, né? Eu acho que você mencionou no final essa questão das traduções. É evidente, né, que quem for fazer uma pesquisa mais a fundo com o arquivo precisa dominar inglês, mas fico pensando também nas possibilidades de uso desses materiais em sala de aula, né? Então, acho que essas traduções são muito importantes também e vão ser fundamentais, né, para os cursos de Brasil contemporâneo. Eu tinha duas perguntas, uma um pouco mais sobre essas articulações políticas que você comentou no início e uma mais técnica, poderia dizer, sobre essa questão do arquivo que me preocupa por outros projetos que estão aí em andamento. Começo pela questão técnica, era te perguntar se a disponibilização de documentos que são, nesse caso, do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, num site de uma universidade, envolveu questões legais e negócio. Como é a questão de você disponibilizar? Ou foi tranquilo? Isso, enfim. Esses são documentos públicos e a política do Arquivo Nacional você tem que fotocopiar ou escanear com uma pequena indicação que é da fonte. E é Certo. totalmente disponível, então não Assim, tem problema. simples. E só para, exatamente, só para avançar um pouco sobre o Sérgio Ricardo, a sua pergunta, no momento nós vamos não somente disponibilizar no site, porque pode ser que em 10 anos venha outra bibliotecária que resolve fechar esse projeto, toda essa documentação vai ser depositado no Brasil em vários lugares, no momento correto. Porque, como o Brasil nunca mais fez isso no exterior, nós queremos fazer no interior, ou seja, no Brasil. Mas tem que ser no momento correto fazer isso. Tá tudo, nosso site está totalmente, tem backup, segurança, não tem nenhum problema de ter um hacker destruindo o site. Porém, nós queremos ter toda essa documentação em PDF, são 43 mil documentos, vai ter mais quando terminamos o projeto, em vários lugares no Brasil, para que não haja, e guardado também, inclusive, porque quem sabe o que pode acontecer. Mas não tem nenhum problema. O único problema são os documentos que são indisponíveis. E são de dois tipos, coisas que ainda estão consideradas segurança nacional, então, mas é um processo de pedir a revisão dessa categorização. Desculpa, mas eu vou aproveitar a sua pergunta para dar um exemplo. É curioso. Vocês devem saber, quem estuda a ditadura militar e o governo João Goulart, que Maria Tereza Goulart, jovem, casou com João Goulart muito jovem, era muito bonita. E uma das maneiras de desqualificar o João Goulart é dizer que ela traicionava o marido. Então, isso foi uma coisa que eu conheci, essa fofoca, quando pesquisava esse período. E eu estava pesquisando na biblioteca de Kennedy, quando iniciei esse projeto, e quando há uma mudança de governo, o Departamento de Estado prepara uma página sobre a biografia de cada ministro e a primeira-dama. E houve uma página sobre a Maria Tereza, e era uma biografia dela, e tinha um parágrafo censurado, ou seja, limitado, bloqueado. E eu disse, gente, agora vai revelar essa fofoca que realmente ela traicionava o marido dela, e vai ter essa informação. E eu pedi a autorização de revisar. E a pessoa, não pode, porque isso é um atentado à pessoa. Não pode ser revelada, porque vai revelar uma intimidade da pessoa. Eu disse, perfeito. Mas era um processo de 2 anos para pedir a libertação da documentação, então tudo bem, eu fiz a pedida. Enquanto isso, como esses documentos são copiados e no processo de distribuir entre várias entidades do governo, entre várias agências, esse mesmo documento apareceu em outro lugar, não censurado. Bom, descobri. O que estava censurado?
que ela, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas mais ou menos que ela não falava bem inglês, tinha vergonha e gostava de fazer compras quando ela viajava no exterior. Ou seja, não era nada de bomba, de revelações que vão modificar a política brasileira ou o entendimento da ditadura militar, uma fofoca que foi censurada. Então, nós não sabemos exatamente até que ponto essa documentação que está não liberada vai oferecer mais informações revelatórias importantes, mas estamos constantemente no processo de insistir na revelação. E um dos pontos do nosso dossiê que mandamos ao governo de Biden, nós vamos tentar de implementar isso através da ajuda de Paulo Abrão e outras pessoas, é realmente fazer o que foi feito por Obama quando Dilma foi inaugurada. Porque como o governo americano tinha grampeado o telefone da Dilma em 13 ou 12, ela ficava muito chateada, com toda razão, o Biden trouxe 600 documentos que teoricamente não estavam disponibilizados antes e entregaram esses documentos para a Dilma, que nós temos no nosso site, chama Biden Documents. Que muitos são repetidos e agora estamos analisando quais são repetidos de coisas já disponibilizadas e quais são coisas novas. Mas, então, isso é um processo de conseguir essa documentação que, teoricamente, seja mais interessante, que ainda não teremos acesso. Então, desculpa, mas a sua segunda pergunta? Está mudo, mudo. De novo. Que eu acho que tem o André, se você puder autorizar que as pessoas se desmutem, que a gente mutou todo mundo. Então, a André tem que fazer isso. Eu não agora foi. Acho que agora foi, professora. Sim, agora foi, André, obrigado. Permissão aqui eu agora. Não conseguia... Não é muito democrático o nosso... Falando censura, né? Jimmy, a pergunta mais da conjuntura política que você mencionou no início, porque, claro, a gente está acompanhando aqui, né, as brigas e disputas sobre a questão da Amazonas, e eu queria te perguntar, você mencionou a rede, como apresentou essa série de pontos para a administração Biden, queria ver se você conseguia falar um pouco mais sobre as próprias disputas internas na administração Biden, digamos, como está esse campo, que setores do governo estão mais abertos ao diálogo com vocês, quais estão um pouco mais os céticos ou com o pé atrás dessas questões. Sim. Então, isso é uma pergunta muito importante e é muito complexa para responder. Primeiro, eu vou falar agora minha análise individual, não da rede, porque há um debate interno dentro da rede sobre essa questão. Mas a minha perspectiva, que usando linguagem marxista tradicional, os Estados Unidos é um país imperialista e hegemônica e tentando recuperar sua hegemonia mundial após a derrota de Trump, que tinha uma política muito mais isolacionista. Então, isso é um elemento importante. Porém, eu difero de muitas pessoas que vêm com uma tradição da esquerda que simplificam a realidade norte-americana e não tem capacidade de entender a complexidade das disputas internas dentro do contexto. Então, é verdade, de longo prazo, os Estados Unidos quer manter a influência na América Latina, que abre as portas para o G5 contra a China, investimentos, livre acesso aos bancos e tudo isso. Mas existem outras forças que estão em jogo nos Estados Unidos, dentro do governo do Biden. Então, isso deixa claro, eu não sou ingênuo sobre o que é o poder norte-americano, mas eu acho que é muito mais complexo do que a maioria das pessoas querem analisar. Então, sobre o summit, o encontro ontem e hoje, houve um debate muito grande dentro do Brasil, dentro do movimento em defesa dos povos indígenas, dentro das articulações indígenas e dentro do movimento pelo meio ambiente, onde as pessoas perguntaram, mas o Biden vai
realmente oferecer ao Bolsonaro alguma coisa para reforçar esse governo. O fato que Biden tem tido reuniões com o Salles, ou reuniões onde Salles estava presente, onde o governo brasileiro estava presente, isso indica que o Biden vai oferecer bilhões de dólares, $1 bilhão ao governo do Bolsonaro, que Salles estava esperando. E será que isso vai reforçar e dar um sinal de uma colaboração direta com o governo brasileiro? Inclusive, tinha pessoas dizendo que a gente tem desde já denunciar essa cumplicidade entre Biden e Bolsonaro, que Biden já se entregou como um imperialista e tal. Eu achava que era mais complexo do que isso. Eu não sou da CIA e eu não sou do governo de Biden. Eu sou um cara independente, que tem acesso a muitas pessoas, mas eu não tenho acesso aos debates dentro do governo de Biden. Então, a minha análise é baseada nos contatos que nós temos com pessoas ligadas a essa administração, através de assessores, ex-ministros e outras pessoas. Mas é uma informação incompleta. E, enfim, então, qual é a minha análise? A minha análise particular é que Biden, tanto quanto com os republicanos, tem que mostrar que ele está interessado em negociar ou ter o diálogo, mas ele sabe que não vai ter diálogo com os republicanos e com o governo de Bolsonaro. Então, ele ofereceu, ele queria que o Brasil participasse no encontro, que é fundamental que o Brasil participe, mas que ele não tinha ilusões. Porém, vamos supor que ele estava em dúvida sobre isso. A pressão internacional e nacional foi fundamental, tudo que foi articulado no Brasil e no exterior, para pressionar o governo de Biden e os setores dentro dele de não negociar nada nesse momento com Bolsonaro. Não, agora, isso não quer dizer que amanhã o governo não vai fazer isso, o governo de Biden não vai fazer isso. Mas eu acho que nesse momento, tanto quanto o Biden tem problemas de negociar com o setor mais à esquerda no Partido Democrata e os setores negros e latinos, porque é uma pressão muito forte de manter esse setor, essa base do partido no poder, onde a maioria é muito precária no Congresso. Eu acho que ele entende que internacionalmente o Bolsonaro está totalmente marginalizado e que não adianta muito negociar com ele. Mas é fundamental a pressão constante dos movimentos sociais populares, os grupos, os ONGs e os povos indígenas e outros, insistindo que não pode confiar nenhuma palavra de Salles e Bolsonaro. Então, eu acho que isso aqui foi o resultado dessa situação. Agora, sobre outras questões, fica evidente, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos vai pressionar muito o Brasil de não fazer um acordo G5 com China, e eles querem ter essa influência econômica e vão insistir nisso. Então, nós temos muito clareza, nós não estamos ligados ao Partido Democrata, como não estamos ligados ao PT, estamos independentes, tentando aproveitar ao máximo a conjuntura para avançar uma agenda progressista no Brasil. Então, essa é a nossa política em geral. Mas tem divergências de táticas, de como lidar com essa realidade muito complexa. Eu não sei se respondeu a sua pergunta, mas... Sim, Jimmy, obrigado. Muito obrigado. Passar a palavra, então, para Mariana Joffre. Querida, muito bom te ver aqui. Mariane, que bom. Mariana e Larissa, só para esclarecer antes da pergunta, são colaboradores do arquivo, do projeto, e estamos desenvolvendo nesse momento guias e informações sobre cada arquivo, cada coleção dentro do arquivo. Então, Mariana trabalha com um arquivo muito importante das Forças Armadas, os americanos acompanhando as Forças Armadas brasileiras com relatórios, que são um arquivo maravilhoso, que ela está trabalhando há muito tempo, e Larissa está nos ajudando com o trabalho sindical. Então, Mariana, qual é a sua pergunta, querida? Oi, Jimmy, um prazer sempre te ouvir. Larissa, colegas, prazer estar aqui com vocês sempre. Jimmy, uma pergunta bobinha, na verdade, é saber se vocês, no Opening, que é um projeto do qual eu sou fã número 1, se vocês pensam em integrar ou já fizeram isso, a documentação foi enviada para a Comissão Nacional da Verdade.
Porque... São esses 600 documentos de base. são esses que você disse do baile. Então, nós estamos quase terminando. Tem uma menina que está terminando de indexar esses 600 documentos que estão disponíveis. Depois, a próxima passo vai ser de comparar esses 600 documentos indexados com documentos já no arquivo para identificar quais são os documentos novos e quais são os documentos que já estavam no arquivo que eles venderam como novos, porque acreditamos que um setor já eram documentos disponibilizados. Certo, eu tinha entendido que essa era uma outra documentação ainda. Não, é a mesma documentação. Exatamente. Mas o que nós queremos fazer é o que um outro projeto muito importante chama National Security Archive, que o nome é confuso, as pessoas pensam que é do governo americano, mas na verdade é de a segunda pergunta, é se vocês iam fazer alguma coisa articulada com ele. Desde o começo estamos trabalhando com eles, são parceiros formais do nosso projeto. Eles têm outra maneira de organizar seu trabalho, eles têm uma equipe de não sei quantos profissionais. Eu tenho um aluno de graduação que coordena o nosso projeto. Todos os anos a gente tem jovens estudantes que vão trabalhando no projeto, então é outra realidade. Mas o que eles fizeram no governo de Clinton era de pressionar o governo de Clinton de abrir todos os arquivos sobre Chile. Então foi muito material que foi disponibilizado e nossa intenção é de fazer isso com o governo de Biden agora, nessa próxima etapa, porque o governo de Biden ainda não está organizado. Por exemplo, ainda não sabemos quem vai ser a pessoa responsável pelo Brasil no Departamento de Estado. Então, quem são as pessoas com quem a gente tem que ter uma articulação para ver as possibilidades de realmente acelerar o processo de liberação de documentação. Porque, por exemplo, tem a audiência de 71 do senador Frank Church. São 3 dias. Um dia fala a CIA e fala o USAID. Esses testemunhos de 3 horas são totalmente indispostos, não podemos ter acesso. Então, a gente está no processo de conseguir que o Senado, que tem o domínio sobre essa documentação, peça ao Departamento de Estado e à CIA a libertação dessa documentação, dessa audiência. E esperamos, com a acumulação de forças antes das eleições de 22, onde pode mudar a maioria no Senado, conseguimos essa libertação de documentação. Excelente, parabéns. Passar a palavra, então, para o Denilson, e também bom vê-lo aqui, e depois dele eu me inscrevo, e depois tem o José Vitor também. Bom dia a todos e a todos, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Então tá, muito feliz por estar aqui hoje, aqui remotamente, muito feliz por poder ouvir de novo, né, o professor James Green. A última vez que a gente se encontrou foi lá na UEL, naquele evento de história dos Estados Unidos. Desde então a gente não teve mais contato, mas eu acompanhando já há algum tempo o projeto do Open the Archive, sou um grande admirador, eu sou radical nesses termos, eu acho que todas as fontes históricas têm que estar online mesmo, para acesso público e gratuito. Pegar uma caroninha aqui na fala da Mariana, que me antecedeu, sobre o projeto que tem esse nome dúbio, né, a NSA, né, que é o National Security Archive, que está sob os cuidados, se não me engano, da George Washington University, que é um projeto muitíssimo interessantíssimo, importantíssimo, e eu acabei chegando a ele, digo que acompanhava de longe as iniciativas, mais através do Sidney, lá da UEM, que eu tenho mais contato, do projeto Open in the Archives, porque diz respeito justamente à ditadura militar, e a minha praia até então era a Segunda Guerra Mundial. Então eu estava acompanhando meio de longe, mas agora vou ter que ter uma interação muito maior com os acervos, que eu estou na iminência de iniciar um pós-doutorado na UFRJ, com o professor Renato Lemos, e o foco da minha pesquisa é a espionagem americana no Brasil. Tive a oportunidade de fazer um estudo no passado, que foi publicado na Cambridge Journal of International Affairs, que diz respeito justamente à pesquisa que a gente fez nesse acervo da George Washington University e outras fontes aqui no Brasil que estavam online, porque está tudo fechado, né?
O próprio National Archives, lá em Maryland, também está fechado, né? E é muito frustrante, muito decepcionante, porque justamente ano passado foi liberado um acervo que eu acho que vai mudar bastante a maneira pela qual a gente encara a ditadura militar e as relações Brasil-Estados Unidos na ditadura militar, que é justamente o arquivo da NSA, né, que é National Security Agency. Eles já estão com mais de 1,5 milhão de páginas liberadas para consulta, mas é a consulta presencial, quer dizer, a gente tem que ir, como eu já fui 2 vezes, em 2014 e 2017, a Maryland para fazer a pesquisa lá, e aí sim, fazer as cópias dos documentos lá. E tem coisas absurdamente sensacionais, por exemplo, descritivos dos códigos de transmissão das mensagens diplomáticas americanas para o Brasil e vice-versa. Toda a criptografia brasileira foi vazada através de um esquema de inteligência que a CIA e a NSA inventaram, de vender máquinas fraudadas de criptografia para o Brasil, máquinas que eles conseguiam facilmente quebrar os códigos. Então, tem uma massa documental enorme sobre o Brasil no acervo da NSA, no caso, a National Security Agency, lá no National Archives de Maryland, que não foi digitalizada. Desse acervo de 1,5 milhão de páginas, eu acho que só umas 10 mil páginas até agora foram tornadas disponíveis, e nenhuma delas diz respeito ao Brasil. Mas quem tiver a oportunidade de entrar no site do National Archives e ver o acervo da NSA, vai ficar deslumbrado com a quantidade de coisas que estão sendo tornadas disponíveis. Eu acho que isso vai mudar bastante o nosso conhecimento sobre as relações Brasil e Estados Unidos na época da ditadura. Mas, enfim, eu queria perguntar, então, para o professor James Green, qual que é o foco atualmente, o futuro, do projeto Open the Archives, que eu tenho a sensação que ele é muito focado, não está errado isso, não estou dizendo para não fazer, mas tenho a sensação que ele é muito focado nos record groups, né, que dizem respeito tanto ao Departamento de Estado quanto à inteligência militar americana. Então, queria perguntar se vocês pretendem, no futuro, incluir também o acervo da NSA, no caso, a National Security Agency, que agora está sendo liberado pelo National Archives. É isso? Não, boa pergunta. Não, sabemos sobre essa questão dessa libertação da documentação. Nossa metodologia é complicada, porque nós temos que recrutar alunos de Brown e ir para Washington, conseguir recursos para mantê-los durante 2 meses, onde eles estão trabalhando, e depois de um processo de indexação dessa documentação, inclusive que nós temos através do nós temos através do Arquivo Nacional, compramos documentos digitalizados de microfilmes de documentos de 61 a 63, ou seja, são documentos microfilmados que foram digitalizados. E nós pretendemos indexar essa documentação também, que é extensa, enorme, que é basicamente o governo do João Goulart, e para ampliar a documentação. Então, esse é um projeto que exige muita força para fazer essa indexação. Segundo, pretendemos, quando for aberto de novo, a indexação, digitalização da documentação do NSA. Só o Brasil, não sobre tudo, porque não cabe ao nosso projeto tentar digitalizar 1 bilhão de documentos que deve ter no Arquivo Nacional norte-americano. A gente tem que selecionar isso. Eu calculo que deve ter 1 milhão de documentos sobre o Brasil, se não mais. Se contamos todo o período das relações Brasil e Estados Unidos, talvez 2 milhões de documentos. E eu não tenho mínima condições nem vontade de tentar assumir esse projeto enorme. Então, outro setor que nós queremos ampliar é no secretário do Ministério de Trabalho. Nós temos essa documentação dentro do Departamento de Estado, mas queremos ver se tem documentação sobre o Brasil nos arquivos do Ministério de Trabalho. Segundo, estamos terminando de digitalizar os consulados em todo o país, que tinha 9 consulados norte-americanos no Brasil durante a ditadura militar. E alguns são digitalizados, mas não todos. E isso é muito rico, porque em cada cônsul tem pessoas que estavam acompanhando a realidade local ou regional. E nós queremos disponibilizar esse material. E tem outro projeto de uma professora colaboradora sobre a política cultural
norte-americano durante a ditadura militar que nós queremos ampliar com o Smithsonian Institute, onde organizava os bienais, e outros arquivos. Um dos problemas é que o arquivo principal fica em Arkansas, que é muito complicado de ter acesso, enviar alunos e organizar isso. Então, nós não sabemos ainda como vamos fazer. Vai ter limite no nosso projeto, não é indeterminável. Eu realmente pretendo, eu tenho 69 anos, pretendo trabalhar mais 4, 5 anos, depois eu quero descansar um pouco do trabalho acadêmico, não do trabalho político, mas do trabalho acadêmico. Então, eu acho que nosso projeto vai ter um fim, no momento. Nós dependemos de uma colaboradora, doadora muito generosa, mas todos os anos não sabemos se a doadora vai seguir apoiando o nosso trabalho ou não. Então, a gente tem que calcular nossa... Nós não temos financiamento do governo americano e nem na Brown University, além do trabalho logístico de oferecer a plataforma do site e técnicos que nos ajudam nesse sentido. Então, é sempre um desafio de conseguir recursos. Enfim, não sei se eu respondi bem, mas... Jimmy, vou aproveitar, então, antes do José Vitor, vou fazer alguns comentários e acho que 2 perguntas. Uma, né, que é fundamental quando a gente fala de organização, de digitalização das fontes nos arquivos e uso da base de dados, que eu acho que aproveito aqui pegar na sua fala e reforçar isso para os nossos alunos e alunas que estão aqui, né? Porque às vezes a gente cria-se uma armadilha de que quando você pesquisa a base de dados, é como se você já tivesse pesquisado o arquivo todo, como se tudo que tivesse ali digitalizado fosse a totalidade do arquivo. E isso, muitas vezes, os arquivos também não deixam muito claro, né? Se a gente for olhar na base de dados, por exemplo, do Arquivo Público do Estado de São Paulo, fica difícil a gente saber o quanto está catalogado ali e digitalizado e qual é a totalidade do arquivo. Então, acho que isso é muito importante, a gente não achar que ao pesquisar no Open Archives, você está pesquisando tudo que tem sobre aquele arquivo. Inclusive, eu acho que isso é importante para fomentar que os pesquisadores, ainda mesmo com essa base de dados, eles tenham que ir ao National Archives, tenham a oportunidade de ir com bolsa sanduíche, enfim, como pesquisadores visitantes, porque eu acho importante entender não só... E aí é uma fala um pouco como de formação arquivística mesmo, né? Porque eu acho que é importante você entender o funcionamento do arquivo como um todo, a origem, a procedência, o modo como aquela documentação foi organizada e não simplesmente acessá-la a unidade documental, né? Eu acho que a gente tem que olhar para a montagem do arquivo como um todo. Então, eu acho isso importante. E aí, queria te fazer 2 perguntas. Uma é sobre a indexação, porque também, como arquivista, né, meu lado arquivista, eu sei que o processo de indexação é muito complexo. Exige um treinamento e exige uma uniformidade, né? Quer dizer, qual é o olhar do arquivista, dos arquivistas da equipe em relação àquela documentação e o que se decide, o que vai ser indexado e o que fica de fora. Então, eu queria saber um pouco se você poderia falar desse processo de indexação, que é tão importante, né, para o uso da base de dados, né? A gente fica sempre ali tentando, brincando com as palavras-chave, vendo como que a gente vai chegar no documento, no tema que a gente quer. E a outra pergunta é mais para a gente discutir, ter uma oportunidade de trazer aqui um pouco dessa discussão sobre a história digital. Então, eu queria, se você puder falar um pouco assim, de como a experiência com o Open Archives tem impactado e tem provocado reflexões em relação ao campo da história digital, que hoje tem atraído, né, tantos interesses. Aqui mesmo no departamento, a gente tem vários colegas que têm, enfim, participado de discussões e se interessado por essa questão.
E eu acho que é um pouco a gente pensar um pouco nessa reflexão, né, do campo das humanidades digitais, mas também pensar se você tem feito essa reflexão sobre como o Opening the Archives tem impactado, influenciado a própria produção de pesquisas nessa área. Sim, são boas perguntas. Bom, eu concordo contigo sobre todos as limitações dos arquivos digitalizados. Então, isso é muito importante enfatizar isso. Eu acho que quando estamos preparando uma nova versão dos textos introdutórios do site, que vamos concretizar quando voltamos a uma certa normalidade em setembro na minha universidade. Então, vamos deixar muito mais claro quais são os limites e quais são as possibilidades do arquivo. E alertar o pesquisador. E essas coisas pretendemos ter em português e inglês. Não vamos traduzir documentos, porque não tem como fazer isso. Mas, pelo menos, a introdução, a lógica do arquivo, como ela funciona, pretendemos ter em português. Sobre a questão da indexação, é complicado, porque, na verdade, isso não é um trabalho como o seu trabalho no Arquivo do Estado de São Paulo, onde vocês têm concurso público, contrato 20 pessoas, tem um treinamento, eles entram às 9, saem às 4, você tem todo um controle. Isso foi uma coisa que eu fiz paralelo à minha produção acadêmica, que nunca parei de fazer, e também a minha militância política e organização de várias entidades, como o Brasa e como o Brasil Initiative da minha universidade. Então, eu tinha que ser muito descentralizado na minha organização para poder realizar todos esses projetos. Então, ao longo dos anos, enfrentamos obstáculos, ou não obstáculos, aprendemos muito do processo de inventar esse projeto e quais foram os erros e problemas. Um deles é que algumas pessoas fazendo treinamento para fazer indexação foram muito completas. Eu estava a favor dessa pessoa que pegava qualquer nome que está mencionado no documento, colocar no índice. E a biblioteca, utilizando os critérios do Biblioteca Nacional Americana, Library of Congress, queria ter uma uniformidade, não somente dos termos que nós usamos, os termos da Library of Congress norte-americano, mas também queria reduzir o número de palavras-chave em cada documento. Então, houve uma certa negociação, porque eu queria o máximo número e outras pessoas queriam menos. Então, isso é uma questão mais das bibliotecas, os bibliotecários que têm um debate interno sobre essas questões. Eu acho que, em geral, há uma uniformidade agora bastante profissional com nossos alunos que estão fazendo trabalho. Eles fazem umas horas por semana, ganham para isso. Não é um profissional que está fazendo indexação, com todos os limites dessa maneira, mas a única maneira que podia organizar esse projeto. Eu tentei conseguir grandes fundos de várias entidades americanas, não consegui convencê-los, então decidi fazê-lo dessa maneira com a nossa doadora, que está sendo muito generosa conosco, que facilita a possibilidade de contratar estudantes todos os anos. E é uma reciclagem de pessoas também, que é complicado. Então, eu reconheço que são limitações, não é perfeito, não é profissional como gostaria de ser, mas não tem como fazê-lo dessa maneira. Sobre a história digital e humanidades digitais, eu acho que isso vira uma moda, uma discussão, a mágica que podia ser feito com isso, pegando esse material e fazendo muitas articulações programáticas para ver uma série de informações mágicas que iam sair dessa trabalho com bancos de dados. E eu não estou muito impressionado com os resultados dessas teóricas, dessas possibilidades mágicas que podem sair dessa documentação. Na verdade, é uma coisa muito mais simples, é uma noção de disponibilizar documentos que os brasileiros não tinham acesso, porque era muito caro viajar para os Estados Unidos. Ou que o cara copiar. Eu gastei $1.500 quando comecei a estirocar 15 centavos por página, quando fiquei enlouquecido de ver
essa documentação sobre o movimento estudantil, o movimento sindical, da história do Brasil, porque eu achava fascinante a maneira que os americanos olhavam nesse período. Então, é uma questão mais democrática no sentido mais profundo de oferecer esse material, os PDFs, para vocês poderem entender a realidade norte-americana no Brasil. Eu gostaria de ter um discurso lindo sobre isso. Por exemplo, na minha universidade, tem um concurso todos os anos para um projeto de Digital Humanities, onde você tem que criar uma coisa nova, que vai ser diferente. E eu tentei 2 vezes vender meu projeto para essa. Eles querem outras coisas, que para mim são sites bonitos, com filmes e acesso tridimensional, localidades no passado, mas para mim não ajuda muito na construção de um trabalho duro de ler documentos por documento, cuidadosamente, entendendo as limitações dos documentos na produção de conhecimento. Então, eu vou ser um pouco pessimista ou cínico sobre essa nova moda Digital Humanities, reconhecendo o que é fantástico de disponibilizar a material e utilizar programas para poder procurar entre 40 mil documentos, palavras especiais ou conjuntos de palavras que podem ajudar a entender relações entre documentos ou pessoas ou palavras-chave. Mas eu não acho que isso ajuda muito até agora no trabalho. Mas pode ser que esteja equivocado, porque não é, na verdade, caiu nas minhas mãos essa ideia. Eu comecei um projeto modesto e depois caiu dinheiro em cima de mim. Então, a gente, vamos lá, vamos fazer. E por uma questão política, né? De colaborar com Memórias Reveladas no primeiro momento e agora com os companheiros presos dentro dos arquivos no Brasil, com limitações, querendo respirar e esperando outro dia. Está muito difícil dentro dos arquivos atuais. Vocês devem saber. Brasileiros. E nos Estados Unidos, todos os projetos que as pessoas queriam avançar foram congelados com Trump e com novos diretores idiotas que estavam dirigindo. Então, vai ter um novo processo de reorganização das lideranças dos arquivos americanos e mais disponibilidade para o nosso trabalho lá com eles. Obrigada, Jimmy. Acho que são coisas mesmo para a gente pensar. Gostei da sua resposta. José Vitor e depois a Flávia Martins, que levantou aqui, que me escreveu aqui no chat. Olá, bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Claro. Ah, sim. Oi, Jimmy, tudo bem? Tudo bem. Eu sou doutorando aqui, orientando o professor Sidney Munhoz aqui na UEM. Já trabalho com os arquivos do Open Archives desde 2015, pelo menos. E agora que eu estou indo mais para o site, eu trabalhei aqui muito tempo com os documentos que a UEM conseguiu do Arquivo Nacional, que são enrolos, né, de indexação. Nós, inclusive, disponibilizamos no site também da UEM, apesar de a gente estar aqui com muita falta de técnicos, muita falta de orçamento, tá complicado, mas a gente tem lá, pelo menos de 1910 até 1963, a gente tem uma boa parte dessa documentação disponível também como parte do projeto da UEM. Mas a minha dúvida agora, que eu estou trabalhando mais com o período da ditadura, e é onde o arquivo e o site da Brown tem o foco, é que esses documentos, qual é o processo, né, para conseguir esses documentos que estão indisponíveis, né? Você citou aí o caso da esposa do Jango, da Maria Tereza, quando tem às vezes bloqueiam lá por uma coisinha muito pequena, mas tem uma coisa muito interessante que às vezes assim, a gente está chegando perto de um momento muito decisivo, né, da coisa ali, e aí começa a aparecer um monte de documentos. Chega a ser um desânimo. Assim, a renúncia do Jango é assim, você vai chegando pertinho ali dos dias pós-renúncia, antes tem uma série de documentos cancelados. Do dia do golpe também, tem uma série de documentos que estão bloqueados ainda. E eu queria saber qual é o processo para conseguir esse documento. É um interesse meu particular e também para entender qual é essa questão burocrática aí. Essa é a pergunta.
Tá. Esperamos você conosco em Brown no futuro com os seus planos de doutorado. Já temos combinado isso, Eu né? espero que sim. Conforme muito a situação na CAPES e... Ai, gente, eu estava no nosso congresso do encontro US Network, a rede, alguém que era bolsista de Fulbright nos Estados Unidos está organizando um abaixo-assinado que nós estamos também promovendo, porque CAPES, Fulbright Brasil, imagino, pela orientação de CAPES, está querendo cortar todas as bolsas doutorandos e talvez bolsas sanduíche para as pessoas nas humanas e ciências sociais, só nas exatas. Ou seja, não deixar esse recurso, que é muito bom, ser disponível para os brasileiros. Então, já tem mais que 100 brasilianistas assinando nossa carta que nós vamos enviar para Fulbright, dizendo que isso é absurdo, que vocês têm que não deixar só incentivar a produção científica, que é fundamental, mas também os ciências humanas e exatos e ciências sociais são fundamentais, porque eu sei como está limitando as bolsas sanduíches e as outras bolsas. Espero que amanhã seja outro dia, porque eu não sei se as pessoas aguentam mais 6 anos dessa pesadelo. Enfim, então, tem 2 maneiras de pedir disponibilidade do documento. Primeiro através do chama Mandatory Review, uma revisão obrigatória, onde você tem que mandar uma pedida, um formulário, e eles demoram para pegar o documento para ver se já essa informação bloqueada pode ser disponibilizada. E às vezes dá resultados, ou às vezes voltam dizendo que não vão modificar a sua avaliação. Então, isso estamos fazendo, e quando recebemos, estamos com o processo, esse um aluno meu está fazendo isso, e quando temos todas as respostas, vamos digitalizar os documentos e tentar colocar o documento original bloqueado com o documento menos bloqueado, um ao lado do outro, para as pessoas já terem que comparar o que foi bloqueado agora, o que está disponibilizado, o que foi essa informação que no momento nós não tivemos acesso e agora nós temos acesso. E estamos pensando como organizar isso dentro do arquivo. Outra maneira, Freedom of Information, livre acesso à informação, que é outro processo, e que é também um processo burocrático de pedir essa informação. E a terceira vai ser uma campanha política constante que vamos fazer através dos nossos aliados no Congresso, pedindo que o governo de Biden revela disponibiliza ou acelera a disponibilização de documentos. Eu acredito que isso vai dar resultados se nós mantemos no Congresso americano uma maioria democrata nas 2 câmaras, a partir do 22. E se Lula for eleito presidente. Porque eu acho que o governo Biden vai querer mostrar uma certa boa vizinhança, uma certa coisa simbólica a favor do Brasil, e nós vamos pressionar as forças para chegar à administração para que ele inclua dentro das suas iniciativas positivas com o novo governo essa atividade. Agora, vamos ver se nós conseguimos. Porque isso podia acelerar muito mais a libertação dos documentos, como o National Security Archive fez com documentos sobre Chile. Então, vamos ver. E eu acho que como o Bolsonaro é o inimigo número 1 da América Latina agora, ele substitui Pinochet, e como ele é muito associado com Trump, e Trump também, pelos democratas, é uma pessoa super persona não grata, é possível que a gente utilize essa dinâmica, essa situação para mostrar uma boa vontade do novo governo brasileiro em 2023 e o governo de Biden. Mas, sei lá, muita coisa pode acontecer entre agora e 2023. E pode ser que nem... Enfim. Mas essa é a nossa atenção, nosso plano, nosso projeto. É muito bom saber que tem essa via política de pressão, que eu acho que é talvez a mais importante, né, do que... Não sei se vai dar resultados. Eu não Mas eu a não sei. gente vai tentando. Exatamente. Eu acho que é possível. Bom, passar a palavra então para a Flávia, e a gente ainda tem
tem ainda mais alguns minutos. Então, se vocês quiserem fazer mais uma rodada aí de perguntas, ainda dá para fazer mais uma ou duas perguntas, caso queira. Imagino que agora também tá todo mundo com fome, Jimmy. A fome vai apertando aqui. Não, numa boa, não tem problema. E a gente não gosta daquele almoço americano que vocês fazem. A gente gosta de sentar e comer, de verdade. Quando a gente organiza debates e oferece comida, né, para as pessoas comerem. Eu fico muito indignada com isso, Jimmy. Flávia. Oi, James, boa tarde. Oi, já, Flávia. né? Boa tarde a todos. Na verdade, a minha pergunta, ela não vai muito de encontro com o projeto. Assim, foi muito legal saber do projeto, dessa base de dados, mas eu, como estudante de graduação e algumas pessoas da graduação que estamos aqui, a gente está curioso para te ouvir falar sobre a nomenclatura, porque no início da sua fala você falou que podia discutir depois um pouco do porquê você fala de ditadura militar e não civil-militar. E apesar da Larissa já ter discutido com a gente da graduação bastante sobre isso, seria um prazer te ouvir falar. Tá, ótimo. Eu tenho o luxo na minha universidade somos 7 pessoas que trabalham sobre a América Latina no departamento de História. E eu sou a única especialista no Brasil e tenho o luxo agora de só ensinar cursos sobre o Brasil, que eu acho que nem tem outro professor americano que tenha esse luxo. Então, entre os cursos que eu dou, é um curso sobre a ditadura militar, um seminário que acabamos de terminar semana passada. Então, sempre há desse debate. Eu introduzo o debate, eu não exijo uma posição dos alunos, eles podem chegar a qualquer conclusão sobre essa questão. Eu entendo o sentido do Daniel Rão Reis e outras pessoas que adotaram a ideia de civil-militar ou civil-militar com outros aditivos para explicar a amplitude do apoio aos militares durante esses 21 anos. E há muitos anos já foi influenciada pelo trabalho do João Roberto Martins Filho. Larissa, me ajuda a lembrar o título do livro que ele escreveu sobre... o primeiro livro que ele analisa o governo de Castelo Branco, Costa e Silva. Qual é? O Palácio e a Caserna. Palácio e a Caserna. Isso, exatamente. Que eu acho brilhante, porque foi a primeira pessoa a tentar desvender ou a entender melhor toda a documentação, o discurso que o colunista Castelo Branco, o presidente Castelo Branco, tinha elaborado quando ele analisava o governo de Castelo Branco e o governo de Costa e Silva, sobre os momentos cruciais na ditadura militar. E é verdade, qualquer regime, seja governo atual, seja governo de Pinochet, ou governo de qualquer Putin ou Biden, ele tem a base de muitos setores sociais, setores econômicos, setores sociais, setores da sociedade, que são base do apoio do governo. E todas as ditaduras cujos líderes são militares, que o presidente é militar, como da Argentina, como Chile, ou Uruguai, ou sei lá, outros na América Latina, sempre tiveram um apoio, não somente no gabinete de civis, mas no governo, na administração do governo. Então, para mim, a questão determinante é quais são as decisões fundamentais que caracterizam esse período de 21 anos e quem tomou as decisões. E, para mim, todas as decisões fundamentais, não posso pensar nenhuma que não fosse decidido, na última instância, pelos generais no poder ou seus assessores. Desde a tomada de poder, desde do ato institucional, que virou número 1, desde 2, desde 5, etc. e tal. Todas as decisões econômicas, mesmo quando Delfim Neto estava dirigindo a economia, não é que ele tinha autonomia. Todas as decisões deles foram aprovadas, apoiadas pelos militares. O pacote de Abril, o processo da lei da anistia, processo da reforma partidária de 80, tudo foi uma decisão das Forças Armadas e os militares. E claro que tinha um apoio em 64 da igreja e tinha um apoio dos empresários e as classes médias. E então é importante
Então, isso para mim é uma análise correta. Então, o Daniel e outros argumentam, e eu acho que é correto, que é importante não deixar livre de culpa os empresários que apoiaram o golpe ou a ditadura militar, os setores da igreja, as classes médias, esses outros setores sociais que estavam apoiando a ditadura militar. E se falamos de ditadura militar, parece que nós estamos esquecendo que esses setores sociais também apoiavam os militares no poder. Mas eu acho que isso é mais um debate político e analisando a natureza dessa ditadura. Porque quem era responsável do começo ao final eram os militares. Nas decisões de torturar ou não torturar, de liberar ou não liberar, de exiliar ou não exiliar. Tudo. E, claro, que eles precisavam empresários para manter as fábricas funcionando e o comércio e a economia, mas eles que decidiram. Então, esse é o argumento. Não pode ser que esteja errado, eu não sei. Mas o que eu não gosto, que é uma imposição de que você não... É um momento com o Daniel, que eu respeito demais por seu trajetório, seu trabalho. Eu estava falando, ele me interrompeu, me corrigiu da minha maneira de categorizar a ditadura. Eu disse, não, Daniel, você tem todo direito de falar civil, militar, outros adjetivos, mas me respeita. Eu não sou idiota nessa história. Eu tenho elementos para a minha análise. E somos uma minoria. A maioria da minha corrente, não é um corrente, mas as pessoas com quem eu concordo, achamos que o golpe em si foi civil-militar no sentido que era fundamental a mobilização através da Igreja Católica, através da Embaixada Americana, através dos empresários, os sindicatos, essa mobilização em apoio à ditadura militar no poder. Mas o que aconteceu com essas pessoas depois? Foram todas marginalizadas. O Carlos Lacerda ficou em nulidade. Quando ele queria ser o próximo presidente, os militares não deixaram o civil assumir a presidência. Então, esses são os elementos que eu tenho para essa análise. Mas eu digo, eu posso ser equivocado. É um debate. Não é uma verdade revelada pelo Deus e agora todo mundo tem que entender, porque isso é a única palavra dos historiadores. Larissa está rindo. Estou rindo que está gravando e você já vai... Não, mas eu amo. O Daniel Reis é uma pessoa que eu respeito demais. Eu não estou desqualificando nada que ele argumenta. Entendo o argumento dele. E tem outras pessoas que não concordam com as pessoas que argumentam que a ditadura militar, ou civil-militar, era apenas entre 13 de dezembro de 68 e a lei de anistia de 79. Eu acho que não, isso é um absurdo. É outra fase. As ditaduras civis militares ou militares na América Latina, cada uma tinha suas particularidades. O Brasil insistia em manter o Congresso basicamente aberto. Insistiram nos partidos políticos. Em Chile, não. Mas é um regime autoritário e uma ditadura. Sei lá, seja militar civil, civil militar, ou seja só militar. Não, eu não tenho medo mais. Escuta, eu tenho um Fulbright para USP em fevereiro. Eu não sei se eles vão me dar Fulbright, mas eu estou cagando agora, me desculpa, porque eu acho que é o momento de pessoas que têm privilégios que eu tenho. Eu não preciso ir para o Brasil, eu gostaria, estou com muita saudade de vocês. Mas eu acho que é um momento fundamental para as pessoas levantar vozes, porque o que está acontecendo aqui é uma ameaça total à democracia e todas as conquistas dos últimos 40 anos. E sabemos quem sofreu com essas invasões de casas, acusações falsas, vetando o direito de uma pessoa a ser presidente ou candidato à presidência por manipulações de lawfare. Isso é um absurdo, isso. E tem que ser denunciado. E se eu sofro, eu não sofro nada. Eu estou bem na vida. Eu não vou ter medo. A última pergunta do Henrique, não sei. Bom, última oportunidade. Se alguém tiver mais ainda uma pergunta, ainda dá tempo de se inscrever. Mas passar a palavra para o Henrique, então, nosso colega. Professor, eu fiquei bastante curioso de saber um pouco mais da sua trajetória e dessa articulação com ativismo político e vida universitária, né? Que evidentemente tem algo que é da ordem pessoal
mas eu fiquei com a impressão, vendo um pouco a exposição da sua trajetória, que isso também tem articulações institucionais, né? De grupos de pesquisa com associações civis, esses grupos de pressão junto ao Congresso, junto com partidos políticos. Certamente, talvez isso tenha algo bastante de uma tradição americana, dessa arte da associação, mas eu vejo tem um contraste com, pelo menos é uma avaliação muito pessoal, com a maneira como aqui a gente está hoje na universidade muito despolitizado, salvo iniciativas individuais, né, mas um pouco mais distante, talvez, de uma articulação mais conjunta e política no enfrentamento da conjuntura que a gente tem hoje, né, salvo iniciativas pessoais, né. Mas, enfim, eu fiquei um pouco curioso. Isso é uma coisa mais pessoal? Isso é uma coisa que está mais presente na vida americana? E como é que se construiu na sua trajetória? O que você acha que pode ser extraído de interessante aqui para a gente conversar nesse enfrentamento com essa conjuntura que agora você acabou de expor na sua última intervenção? Essa vida universitária com uma vida política, associativa, como é que se constrói essa articulação? Fiquei bastante curioso com essa sua trajetória. Então, na verdade, a minha decisão de voltar para a universidade, depois eu fiz faculdade, me formei em 72 em alemão e ciência política. Depois descobri a América Latina, me apaixonei pela América Latina, assumi a minha homossexualidade e eu sempre teve esse desejo de fazer um link direto entre a minha militância política progressista, da esquerda, e com o movimento LGBT. Então, voltei à universidade, comecei a fazer o doutorado com 40 anos, terminei com 44 e tive sorte de ter um emprego imediatamente em Califórnia. E logo depois, quando abriu o concurso para a vaga do Thomas Kidman, foram 4 concursos. E eu fui no último concurso de ganhar, e eu acho que porque não tinha outros candidatos. Então, eles aceitaram a minha candidatura, sei lá o quê, e entrei. Mas já muito politizado. Então, mas sendo gay assumido, trabalhando sobre um assunto que até então era tabu no Brasil e muito desvalorizado nos Estados Unidos, eu tinha um primeiro desafio de muitas pessoas, as mulheres, os negros têm isso, de ser 2 vezes melhor do que os outros para ter validez no meu trabalho. Então, eu insisti no primeiro trabalho, além do Carnaval, um trabalho de fôlego, de bem feito, com uma boa editora, muito respeitado. Então, sempre é necessário fazer um trabalho acadêmico de alta qualidade, não ser uma pessoa militante política que não produzia. Então, minha produção é enorme. Eu não dormo, na verdade. Meu companheiro já aguenta isso há muitos anos. Então, isso foi fundamental para ter legitimidade política. E depois foram várias opções, entre eles alguns já pensados. Eu achava muito importante o incentivo da Associação de Estudos Brasileiros, porque eu acredito na necessidade de promover estudos brasileiros nos Estados Unidos. Mas de outra maneira, de uma lógica imperialista ou hierárquica, de criar laços fortes com os brasileiros acadêmicos nos nossos eventos, nossos congressos e a participação ativa. E também a necessidade de diversificar a academia com outras vozes, outras perspectivas. Então, quando eu fui presidente da associação em 2002, 2004, eu fiz uma transformação interna de profissionalizar a associação e muitos anos depois me chamaram para ser o diretor executivo da associação, onde eu fiz um trabalho constante de transformar a organização em termos da sua liderança. Então, hoje, o presidente da associação é Marcelo Paixão, que é afrodescendente brasileiro, que está em Texas. A última presidenta era Lara Smith-Whitehour, militante negra, ativista, mas professora de ciência política. E nosso comitê executivo é totalmente diversificado, representando variações da realidade da academia americana, com participação ativa de brasileiros, como Sidney Chalhoub, que vai ser o próximo presidente, que é de Harvard, que era antes na Unicamp, que participa muito ativamente na nossa rede. Então, esse foi um elemento. Primeiro, ser um excelente historiador, ser muito respeitado pelos meus livros premiados
ser uma pessoa que utilizava a associação nacional para transformá-lo com pessoas que teriam uma sensibilidade à realidade e lutar contra um setor minoritário dentro da associação que achava que, em 16, que a associação, que até então nunca tinha tomado posições políticas, não podia opinar sobre a realidade brasileira. Infelizmente, a grande maioria das pessoas nesse congresso, tanto os norte-americanos quanto os brasileiros, já baseavam-se na tradição norte-americana e brasileira de tomar posições entre as associações profissionais. Então, AMPU, todas as associações brasileiras têm uma militância política até hoje, mesmo com todos os desafios e dificuldades. Então, isso foi muito positivo, porque nós vencemos nessa moção que eu mencionei antes, alertando as pessoas sobre as ameaças à democracia já em 16, e Sérgio Moro especificamente mencionado nessa declaração, e houve um debate e houve uma transformação na associação que se toma posições maravilhosas o tempo todo em defesa à universidade brasileira e a direitos acadêmicos e liberdade de expressão nas universidades. Desde as primeiras campanhas contra o colega Luiz Felipe, o professor que quis fazer o curso sobre golpe de 16, ele foi proibido de fazê-lo e fizeram uma campanha. Fizemos uma campanha a favor dele. Então, é um processo onde a grande maioria dos brasilianistas americanos que trabalham sobre o Brasil assinam o apoio ao nosso trabalho. Não todo mundo. Tem pessoas que acham que não cabe assinar abaixo-assinados e fazer isso, uma politização. Outro elemento é totalmente casual. Eu conheci brasileiros no exílio, jovem, romântico, Che Guevara, Revolução na América Latina, aquela coisa romântica, idiota, ingênua, não falava nem português. Mas eu caí na sedução do Brasil. Chega no Brasil, para ficar 6 meses, fiquei 6 anos. Por acaso, eu conheci um cara que estava entrando na Liga Operária e ele não quis que eu entrasse porque ele era gay, não assumido, ele tinha medo de as pessoas perceberem que a gente era um casal. Mas eu insisti, entrei, organizar dentro dessa organização, que então era Convergência Socialista, uma facção gay, e depois militei no movimento estudantil e ganhei uma assistência acadêmica da USP sobre minha direção. Totalmente proibido no Brasil um estrangeiro fazer isso, mas eu fiz. Então, nesse sentido, eu sou um pouco único, porque não tem outro brasilianista que teve essa experiência, por acaso, no Brasil, pelo trabalho anterior e meu compromisso com o Brasil e com meus compromissos com os brasileiros, com quem eu tenho um amor enorme. Então, meus colegas são maravilhosos, eu não estou se desvalorizando as pessoas que em 24 horas conseguem 100 assinaturas dessa abaixo-assinado sobre Fulbright, mas eu tenho acesso e experiências super ricas e especiais. Inclusive que, por acaso, eu conheci a Dilma e viramos amigos, e até a mídia falou que a gente era namoradas, que é uma calúnia, porque eu sou homossexual e não heterossexual. Eu jamais podia namorar ela, embora que eu goste muito dela. Então, eu tenho essa experiência única de conhecer a Haddad, de conhecer, sei lá, muitas pessoas, que nos ajuda muito a nossa articulação internacional. Porque nós também estamos muito ligados aos movimentos sociais populares e os setores acadêmicos também. E eu tenho essa riqueza de experiência que me permite ajudar, não somente ajudar a coordenar esse trabalho, mas também orientá-lo para o futuro, pós-eleição de 22. E estabelecer permanentemente um escritório em Washington que tem uma voz progressista sobre o Brasil dentro do Washington, que é fundamental, que nunca houve. Só os tucanos e a direita, mas a direita tiveram essa influência, eu digo os empresários, os interesses econômicos, tiveram essa influência no Congresso americano. E nós queremos uma influência permanente e progressista dentro do Congresso. Sobre a última coisa, comentário, eu entendo que o Brasil está passando por uma depressão global. Todo mundo está deprimido. É normal. Foi uma derrota foi uma derrota em 16, foi uma derrota em 17, foi uma derrota em 18. E foi a Covid. E as pessoas estão morrendo. E é uma ofensiva. E eu acho que as pessoas ainda não entenderam exatamente como reagir a essas derrotas
e as limitações físicas que tem nesse momento ainda com Covid-19, ainda um perigo enorme. Mas eu acredito que isso vai mudar. E essas iniciativas individuais que eu acho que são muito mais que iniciativas individuais, mas os coletivos que estão surgindo, esse trabalho, vão ressurgir. E nesse processo, a esquerda tradicional tem que repensar como fazer seu trabalho político. E não adianta só oferecer café e bolos entre o primeiro e o segundo turno, pelo amor de Deus, em 22. Eu não posso intervir na campanha eleitoral, eu não tenho direito a fazer isso, eu sou americano. Mas eu peço, por favor, comece o trabalho de base agora, porque não podemos esperar segundo turno para vencer as eleições de 22. Não sei, é uma resposta longa, mas eu acho importante. Obrigada. Eu acho, tudo bem. Fala. Não, eu não tenho... Eu tenho minha rede de amigos que são da classes médias acadêmicos, mas nos últimos anos, os bolsistas que entraram nas universidades porque vêm de famílias humildes, eu estou orientando vários e conversando com eles que têm as redes nos setores mais populares da sociedade. Há uma imigração de Bolsonaro para o Lula. Há uma percepção que pessoas foram enganadas e que eles estão repetidos. Essa cara do blogueiro Neto, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele. Acabei de ver ele ontem dizendo que ele errou totalmente. Eu esqueci o nome dele agora. Que eu não sei. Isso. Ele fez uma autocrítica profunda ontem, dizendo que ele errou totalmente com seu ódio contra o PT e ele está profundamente arrependido de tudo o que ele fez. Então, eu acho que isso é um processo nacional que está acontecendo agora. Não que vocês vão ver, vai ter 20% a 30%, que é direito consolidado. É o DN, é PDS, o setor do DEM, os integralistas, que com suas várias manifestações ao longo do século XX. Eles vão estão consolidados, sem medo de assumir as suas posições reacionárias. Mas é 20% a 30% apenas, que conseguiu conquistar um setor que eu acho que está abandonando eles agora. A Lola vai latir agora, exatamente na hora que eu vou abrir o microfone. Bom, acho que a gente chegamos Tem uma pergunta sobre Kenneth Subin. Sim, você quer falar rapidamente antes da gente encerrar? Kenneth, o trabalho do Kenneth Subin é muito importante. É um grande amigo. Ele fez um trabalho interessante sobre os servos. Eu acho que tem muito mais a ser pesquisado sobre a Igreja Católica no Brasil, tanto a sua ala conservadora quanto a ala progressista. Mas não, um grande pesquisador. E ele tem outra coisa. Ele assumiu publicamente há alguns anos que ele está com uma doença genética, Huntington's disease, que a sua mãe faleceu dessa doença. E ele dedicou muito da sua energia para lutar por uma cura dessa doença, que a sua visibilidade tem diminuído por causa disso. Muito corajoso de assumir que ele tem essa tendência genética da doença, que ele pode, em qualquer momento, ficar desabilitado e sem poder trabalhar e morrer. Então, é um grande amigo, uma pessoa que eu respeito demais. Não concordamos sempre com a análise histórica, mas isso é normal. Bom, Jimmy, a gente chega então no final, no encerramento do nosso História Sextas, que é um evento que a gente faz periodicamente aqui no departamento. É muito bacana porque reúne isso, como você viu, alunos da graduação, pós-graduandos e nós, integrantes do departamento. Queria te agradecer novamente pela tua disponibilidade. Acho que foi um evento muito importante hoje, porque eu queria muito que a gente pudesse divulgar mais o Opening the Archives. Eu sempre faço esse trabalho de base aí com os meus alunos, né? Desde da graduação, da sala de aula e também com os orientandos. Então, acho importante uma oportunidade também para a gente falar dessa parceria PUC-Rio e Brown. A gente tem alunos, graduandos que já fizeram estágio com você. Já recebemos também muitos dos alunos da Brown, e que essa parceria tenha vida longa, que a gente possa
colaborar também em novos projetos de internacionalização. Acho que isso é muito importante para o nosso departamento também. E tenho certeza que quem está aqui está muito inspirado aí pelos seus exemplos, pela sua trajetória de vida e pela força que você traz sempre, né? Com muita energia, trazer essa tua força, não só como ativista, mas também como um historiador que está sempre propondo novos projetos e o seu engajamento que é na vida acadêmica e na vida política também. Larissa, obrigada. mais uma vez eu quero te agradecer por esse convite. É muito importante esse laço com Brown e PUC. Foi cortada pela Covid, inclusive um pouco anterior, com o medo dos pais, dos alunos de viajar para o Rio por causa da questão da violência, o medo e tal. É muito importante, é só à sua disposição. Eu quero te agradecer individualmente, porque realmente tem sido uma parceria muito linda ao longo dos anos, e eu quero que seja uma parceria que estende além da minha aposentadoria, porque eu não vou parar. Eu tenho 2 projetos de livros para fazer antes de me aposentar. São livros pesados, não são livros assim de escrever em 5 dias. Então, eu pretendo estar muitas vezes no Rio nos próximos 10, 15 anos e estar sempre acompanhando os seus filhos cresceram e sei lá. Enfim, muito obrigada pelo convite hoje. E tá muitas festas de aniversário ainda. Vamos comemorar muito juntos seu aniversário. Vamos. Tá. Gente, obrigada pela presença. Essa hora, como eu te falei, a hora bate o desespero da fome em todo mundo. E aí foi baixando um pouco aqui a participação, mas é totalmente normal. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.